Kore wa ore no takara da. Kore wa, falando sobre isto, ore no takara. Takara de tesouro, partícula no, ligando eu, ore, com tesouro. Então, este é o meu tesouro. Kore wa ore no takara da. Este é o meu tesouro. Essa parte aqui, né? Kono boushi o kizutsukeru yatsu wa zettai yurusanee. Kono boushi, esse chapéu. Mais uma vez, kizutsukeru. Nós já vimos que pode ser machucar. Vamos entender como danificar nesse caso, porque ele está falando do chapéu. Indica com o que está machucando, danificando. Kono boushi o kizutsukeru yatsu. Yatsu pode ser uma pessoa, mas como eu estava dizendo anteriormente de aitsu, aquele cara, esse yatsu também pode estar denegrindo um pouco, é um jeito pejorativo de se referir a alguém. Então, nossa, as pessoas, os caras, aqueles que danificam esse chapéu, o que tem em relação a eles, zettai, de jeito nenhum, yurusane, yurusane. Uma versão um pouco mais informal de yurusanai, que significa não perdoar. Eita! Então não vou perdoar de jeito nenhum. Eu jamais vou perdoar quem faz alguma coisa, quem danifica esse chapéu. Kore wa ore no takara da. Kono boushi o kizutsukeru yatsu wa zettai yurusanee. Beleza? Essa parte que está aqui no canto. E o Bug tinha falado, né? Hã? Hã? Depois que ele lança essa daqui. Como você ousa fazer isso, seu desgraçado? E ele, hã? Como é? Como é que é, meu irmão? Ele continua explicando daí, né? Falando sobre o chapéu. Nessa hora, a Nami vira, né? Eita. Eita. これは昔友達から受け取った俺の大切な宝なんだ。これは, falando sobre isso, mukashi pode ser antes, antigamente, há muito tempo. Tomodachi kara, tomodachi significa amigo. Tomodachi kara, então a partir de um amigo, uketotta. Passado do verbo uketoru, que pode ser um aceitar, recebi. Então eu recebi de um amigo há muito tempo atrás. Isso daqui eu recebi de um amigo há muito tempo atrás. Ore no taisetsu na takara nanda. Taisetsu é algo importante, algo precioso. Como é um adjetivo do tipo na, eu preciso colocar um na depois dele. Não posso falar taisetsu takara. Taisetsu na takara. Um tesouro precioso, um tesouro importante. Partícula no está ligando isso com ore, que significa eu. Ore no taisetsu na takara. O meu tesouro precioso, o meu tesouro importante. E temos aqui o nanda, depois do substantivo. Lembra do que a gente sempre vê depois de verbos, quando eles estão contando, explicando alguma coisa, pode aparecer esse carinha aqui. Não tem uma tradução exata, mas aparece nesses casos. Explicando, contando algo, às vezes perguntando alguma coisa, pode aparecer. Ore no taisetsu na takara nanda. E aqui corta para o pensamento da Nami, ela olhando essa situação. Nanni ni mo doujinai yatsu da to omotte ta kedo, aitsu ga konna ni torimidasu nante. Vamos lá por partes. Eu já deixei separado para vocês esse doujinai e deixei também separado o torimidasu. Vamos analisar eles primeiro para a gente voltar para essa frase aqui. Na verdade, eles têm aí um significado oposto. Porque dojinai é a forma negativa de dojiru, que significa se abalar, né, perder a calma, tipo perder a paz de espírito, ficar nervoso. Isso é dojiru. Por exemplo, kare wa nani ga atte mo dojinai. Kare wa, falando sobre ele,
Nani ga attemo, você pode pensar nisso aqui como uma expressão. Não importa o que aconteça, não importa o que tenha, o que aconteça, dojinai. Então, a negativa desse verbo aqui. Ou seja, ele não se abala. Ele não se abala com nada, não importa o que aconteça. Kare wa nani ga atte mo dojinai. E torimidasu, contrário, se descontrolar, entrar em pânico. Então, até a gente pode pensar que é ficar abalado. Shirase o kite, kanojo wa torimidashita. Shirase pode ser um aviso, uma notícia. Kite vem de kiku, ouvir. Colocamos o verbo na forma T, porque a frase não acabou. E eu estou indicando com o que ela ouviu, que foi a notícia. Shirase o kite, ela ouviu a notícia e, né, ouviu a notícia e, falando sobre ela, o que aconteceu? Torimidashita. Ela saiu de si, entrou em pânico, ficou descontrolada depois de ouvir a notícia. Então, dojiru, se abalar, ficar nervoso. Torimidasu, se descontrolar. Voltando aqui. Nani mo dojinai yatsu. Um cara que não se abala com nada. O tipo de pessoa que não se abala com nada. Dato omotteta. Quando você escuta alguma coisa dato omotteta, é que a pessoa estava pensando. Pensei naquilo, pensei que ele era o tipo de pessoa, pensei que ele era um cara que não se abalava com nada. Kedo, mas aitsu, aquele cara, mais uma vez se referindo ao Luffy. Aitsu ga, vai falar alguma ação relacionada a ele. Konnani, tanto assim, desse jeito. Torimidasu, vimos lá então, que daí é o contrário. Perder o controle, se abalar. Torimidasu nante. Esse nante eu gosto de pensar no sentido dele como uma coisa dessas. Então, nossa, eu pensei que ele não se abalava com nada, então eu vejo uma coisa dessas, ele transtornado assim. Eu não esperava por isso. Continuando. Daí corta aqui pro Bagi, mais uma vez. Sonna ni daiji na boshi nano ka? Sonna ni daiji na boshi nano ka? Daiji também é algo importante, né? Taisetsu você pode pensar que é um importante barra precioso. Né? Parece que é mais importante do que daiji. Sonna ni daiji na boshi nano ka? Sonna ni, desse jeito, tanto assim. Daiji na boshi, um chapéu importante. Agora, sonna ni daiji na boshi, um chapéu tão importante assim. E no final tem esse nanoka, que pode aparecer no fim de perguntas informais. Nossa, esse chapéu é tão importante assim? Soda, soda, sodes. Concordando com alguma coisa. É isso, sim, é isso mesmo. E aparece um yurari. Aqui, né? Yurari. Que é uma onomatopeia para alguma coisa balançando devagar. Então, pode ser a mão balançando ali, prestes a atacar, por exemplo. Porque daí ele ataca mesmo, né? Vou a faquinha aqui, eu deixei a cena do ataque para vocês também. Uau! Mais uma vez o Luffy gritando. Aqui, né? A parada vindo loucamente. Vocês sabem que depois as facas acertam o chapéu, né? E ele fica... Daí que ele fica transtornado mesmo. E a última fala que veremos hoje é essa daqui. Daiji nara chanto mamore. Daiji nara chanto mamore. Nara é como um se. Então, se é daiji, se é importante, se é algo importante, chanto, chanto é um propriamente, certinho, mamore, vem de mamoru, que é proteger. Só que aqui sendo falado de um jeito bem forte, mandando, é um imperativo forte. Mamore, proteja. Se é importante, proteja
direito, proteja propriamente. Daiji nara chanto mamore. Beleza? Vamos ler o trecho completo mais uma vez. Deixa eu puxar a partir daqui. Vamos lá, desde o início. Começou com o Barabara-ho. Barabara-ho, que nós vimos que é o canhão Barabara. Barabara de separação, né? As partes que ele corta, porque depois ele manda um Kirihanashi, que vimos que é de cortar e se separar, separação. Kirihanashi. O Luffy segura ali o golpe, mas acerta ele, rola todo um impacto e ele manda um Konoyaro, 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 maldito. Nanda, kao wa kizutsukecha mazukatta kai? Lembram, vimos de kizutsukeru, kizu o tsukeru, de machucar. Aqui, falando em relação ao chapéu, qual foi a palavra que eu tinha colocado mesmo? Não era denegrir? Em algum slide, que eu já vejo, em algum slide eu tinha colocado uma adaptação melhor do que machucar. Porque pode se referir a um machucado mesmo, como a gente viu, mas pode se referir a magoar também, né? Ferir os sentimentos de alguém, por exemplo. E vimos sentidos de mazui, que pode ser uma comida ruim, mas pode ser uma situação ruim também. Ele tá tirando sarro do Luffy. Não era pra machucar o rostinho, não podia machucar o rostinho. Depois vimos o Yokumo e o Yagaru. Ficamos bastante tempo nessa etapa aqui, porque o Yokumo no sentido de como você ousa, como você tem a coragem de fazer blá blá blá. Yokumo kono boushi ni kizu o tsuke yagatta na. Yagaru, yagatta, conectado ao verbo, mostrando aquela raiva, desprezo. Seu desgraçado, como que você ousa fazer isso? Kore wa ore no takara da. Isso é o meu tesouro. Kono boushi o kizutsukeru yatsu wa zettai yurusane. Aqui, né? Danifica, eu tinha colocado. Danificar. Lembrei até daquela piada de quinta série. Ó, usem essa com os amiguinhos amanhã. Vocês devem conhecer. Chega para um amiguinho e fala assim: você conhece a Dani? Daí ele vai falar: que Dani? E você fala: aquela danificada que eu... Tá ligado? E daí vocês pensam no final da frase. Danifica. Kizutsukeru, nesse caso, porque estávamos falando do chapéu. Kore wa ore no takara da. Kono boushi o kizutsukeru yatsu wa zettai yurusane. E corta para ele, lembrando que ele ganhou de um amigo há muito tempo. Kore wa mukashi tomodachi kara uketotta ore no taisetsu na takara nanda. Nanni mo doujinai yatsu da to omotte ta kedo, aitsu ga konna ni torimidasu nante. Vimos aqui o dojiru, de se abalar, de perder o controle, e vimos o torimidasu. Vimos aqui as duas partes. Mostramos com exemplos das duas, né? Se abalar, ficar nervoso, se descontrolar. Eu tinha falado do contrário, mas só para não ficar estranha a explicação, o contrário porque aqui está na negativa, né, pessoal? Então, dojinai, não se abala. Mas daí, torimidasu, ela usou no sentido de se descontrolar, entrar em pânico. São bem parecidos os verbos, na verdade. É que um estava na negativa e o outro não. Sonna ni daiji na boushi nano ka? Soda. Esse chapéu é tão importante assim? É sim. E ele ataca novamente. E por último, daiji nara chanto mamore. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.